Olá pessoal, 8/4/2023, 14 horas, sábado de Páscoa, e aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Moody, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Canal Moody que dia 4 de abril deste mês fez 8 anos. 8 anos. Este é o encontro de número 10, capítulo 3.1, Um País Longínquo. Existe um país longínquo onde a vida estua e tem início, ensejando o processo de crescimento espiritual nas sucessivas experiências reencarnacionistas. Mesmo quando o viajante se encontra no país terrestre, por não se conhecer, ainda não havendo identificado as diversas províncias emocionais por onde pode transitar com segurança ou não, deixa-se identificar pelas expressões mais grosseiras das necessidades fisiológicas, das sensações orgânicas, do imediato que lhe fere os sentidos. Então, ao longo dos encontros anteriores, o país longínquo sempre veio em itálico no texto. No livro está assim. Tudo que está em itálico assim é porque está no livro. As minhas anotações eu coloco em negrito, tá bom? Então significa que Joana está chamando a atenção para certas palavras, certos termos, que em algum momento serão explicados. Nós chegamos no momento da explicação do país longínquo, da parábola do filho pródigo. Segundo ela, este país longínquo não é um lugar físico, é um lugar psicológico, é um lugar emocional, um lugar espiritual. Estua e tem início, ensejando o processo de crescimento espiritual. Então aqui ela refere o Ouroboros, começo e fim. A cobra mordendo a própria cauda, o símbolo da alquimia da transformação e da renovação. Nas sucessivas experiências reencarnacionistas. Então, na experiência reencarnacionista, ao mesmo tempo que o rio termina, ele também é a nascente. Eu termino e começo. Então, esta vida vai terminar. Se tudo der certo, ele está, no meu caso, para metade do caminho. Não sei você, já está mais para lá do que para cá. Você ainda está no começo. Então, isso vai terminando. E quando isso termina, dá a sensação do fim, mas esse fim é um novo começo. Então, esse país longínquo não se refere a um lugar assim, quando eu chegar lá, a coisa termina. Mas é sobre um espaço que eu devo revisitar. Um passado que eu tive, um futuro que eu pretendo ter, depende do ponto que eu estou olhando. Quando o viajante se encontra no país terrestre, aqui ela está falando especificamente do processo reencarnatório, do material, do corpo físico, por não nos conhecermos, ainda não havendo identificado as diversas províncias emocionais por onde podemos transitar com segurança ou não, deixando-nos identificar pelas expressões mais grosseiras das necessidades fisiológicas, das sensações orgânicas, do imediato que nos fere os sentidos, do imediato. Então eu não tenho a percepção desse todo, eu não me entendo como viajante. Eu penso que eu sou isso. Esse corpo que você habita é um albergue, uma casa alugada. Mas tem gente que fica apegado demais a ele. E não é no sentido de fazer uma cirurgia plástica, um procedimento estético. É no sentido de apego às sensações que ela está falando aqui. Do prazer de comer, beber, da sexualidade, do prazer de falar mal do outro, da vaidade. Esses aspectos relacionados ao prazer que o corpo te dá. Porque se você é um viajante e você não vai ficar aí, do que você está se exibindo? Então, se você vai para um albergue ou para um hotel e fala: Olha que vista maravilhosa, eu sou melhor do que vocês, mas a vista é do hotel, não é sua. Então, os teus lindos olhos azuis, ou o seu lindo olho cor de jabuticaba, ou essa pele maravilhosa, isso tudo que você apresenta no corpo físico, não é uma expressão do que você é. Isso gera uma ilusão de que as pessoas mais bonitas elas têm um acesso mais fácil. É mais fácil para uma pessoa bonita cometer estelionato. É mais fácil para uma pessoa bonita conseguir cometer um abuso de forma geral, porque as portas para elas, para a pessoa bonita, está aberta normalmente. A porta está aberta, ou as portas estão abertas. Essa é a ilusão. Muitas pessoas se casam pela beleza, pela aparência, pelo corpo,
e depois descobrem que era o sepulcro caiado, que lá dentro tem uma podridão, lá dentro tem um cheiro ruim. E aí algumas pessoas que são extremamente belas, né, na essência estão em corpos feios, então elas sofrem uma rejeição. Nós vamos olhando e disso que Jesus era feio, está escrito na Bíblia que Jesus era feio, Chico Xavier não era lindo, mas olha só, com esses indivíduos, Madre Teresa não era maravilhosa, mas o que que esses indivíduos conseguiram? Estou falando lindo e feio baseado no padrão vigente, tá? É o Chico Xavier chegando na balada, ele não vai virar o pescoço na direção dele só pela aparência, nesse sentido. Então isso vai se transformando. O objetivo é justamente chegar neste local aonde o que importa é a essência, eu como viajante. Quem é o indivíduo que está no quarto do hotel e não onde é localizado o quarto do hotel. Exaure-se em companhia dos seus demônios internos e dos seus anseios desregrados, até que surge a fome, por escassear os meios de prosseguir na loucura e termina por encontrar companhia nas pocilgas dos vícios mais perversos, alimentando-se dos miasmas e excentricidades que lhe chegam em decorrência do abandono dos parceiros emocionais. Exaurir. Então, tudo aquilo que é meu, eu lembro, o filho pródigo é aquele que pega tudo que era do pai e vai gastar. Quando acaba tudo, ele fica com fome. E quando ele está com fome, ele começa a ter inveja do que os porcos estão comendo. E esse é o ponto onde muitas pessoas estão. Pessoas que estão vivendo de migalhas emocionais porque gastaram. Eu tô usando só um termo didático. Gastaram tanto o amor próprio que agora precisam viver do amor de conta-gota dos outros. Um elogio fez o meu dia. Eu aguento um mês de abuso por um dia de elogio. Isso é mais comum do que se pensa. Esse estado da escassez, da aceitação das migalhas, fala de alguma maneira dessa falência. O que foi que gerou essa exaustão? O que exauriu isto tudo vai de cada indivíduo. Alguns sofrem essa exaustão pela culpa. Cometem um erro, ficam se culpando por aquilo, começam a achar que não merecem mais, vão entrando em processos de submissão por acharem que tem que reparar o erro que cometeram e quando se dão conta agradecem. Puxa, que bom, hoje eu só fiquei preso, não tomei chicotada. Que bom. E se esquecem de onde vieram. Então, o que é o país longínquo para esse indivíduo? O amor. O amor próprio. Um dia eu tive. Não existisse isso dentro dele, o processo terapêutico seria inviável. O processo de terapia, muitas vezes, é fazer o indivíduo retornar para o ponto onde ele caiu e perceber por que caiu. O psicólogo, o terapeuta, ele não tem poder de criar nada no indivíduo. Ele tem poder de fazer o indivíduo voltar a acessar o que era dele. Porque bloqueios foram construídos, gatos energéticos, né, quando se puxa energia ilegalmente, gatos energéticos vindo de ansiedades, culpas e traumas ficam impedindo que essa energia chegue novamente ao indivíduo, mas isso tudo é ele. Quando esses bloqueios são removidos e essas compreensões são feitas, ele volta a fluir normalmente, então ele retorna a este ciclo da vida, do estuário à nascente. Companhia dos demônios internos. Nós já entendemos que demônio é aquilo que é negado. Demônio é aquilo que nós entendemos como errado. São nossas neuroses, as inquietações, isso que eu estou, os anseios desregrados. Então não há uma regra para os meus anseios. Eu quero ser o maior plantador de milho do mundo, mas eu planto batata. Isso é um anseio desregrado. Isso é um anseio desregrado. Quero ser o maior palestrante do mundo, mas eu sofro de timidez. Então é desregrado. Qual que é a regra? Você está trabalhando a timidez antes de tentar ser o maior palestrante do mundo? Qual que é a regra para o seu anseio? Quero ser feliz, mas o que isso significa? Teu filho ir para a faculdade já é o suficiente? Teu casamento terminar vai resolver sua vida? Ou teu noivado virar um casamento? Mudar de emprego? Quando você coloca uma regra para os teus anseios, por aquilo que você anseia, fica mais fácil trabalhar no aqui e agora. Quando os anseios são desregrados, você fica com 725 mãos tentando fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e acaba fazendo nada. Porque não sabe para onde está indo. E onde termina? Termina na pocilga dos vícios mais perversos. Termina na poça de lama.
termina lá no colchãozinho jogado no canto cheio de pulga. Termina na sarjeta dos vícios mais perversos, alimentando-se de miasmas e excentricidades, ou seja, de migalhas, alimentando-se de nada, que lhe chegam em decorrência do abandono dos parceiros emocionais. Porque, naturalmente, se você se abandonou, quem é que vai conseguir ficar com você? Aí você culpa as pessoas por te abandonarem, mas na verdade foi você quem se abandonou. No processo da evolução, não são poucos os indivíduos que procedem de maneira diversa. A princípio, desejam a independência, sem mesmo saber do que se trata, que anelam pela liberdade que confundem com libertinagem, que anseiam pelo prazer, que pensam derivar-se do poder, arrojando-se às aventuras doentias e perturbadoras, em que amadurecem psicologicamente no calor do sofrimento. Essa é a forja que eu escolho. Ao invés de aprender pelo amor, eu aprendo pela dor. Ao invés de aprender no morno, confortável, quentinho, eu aprendo no caldeirão fervente. Amadurecem psicologicamente no calor do sofrimento. Mas eu preciso disso? Então, como eu escolho? Se ela diz que cada indivíduo procede de uma maneira diversa, qual é a maneira que eu estou procedendo? Essa é a pergunta que você se faz. Então, ela coloca aqui de início, todos nós queremos a independência, mas nós nem sabemos o que significa independência. Por isso, na letra do Legião Urbana, ele fala: disciplina é liberdade, porque ele entendeu que tem que ter regras. A regra não é conservadorismo, a regra não é ser Caxias, não é ser metódico e sistemático em nível patológico. A regra é ter um roteiro. Eu sei que eu irei para São José dos Pinhais. Isso é uma regra. Agora, se eu vou acordar às 8 da manhã, se eu vou dormir até às 10, se eu vou no centro da cidade ou se eu vou na periferia, aí na hora eu improviso. Eu não preciso ser aquele indivíduo. 8h15 sairemos do hotel, 9h27 estaremos na porta do teatro. Não, não precisa. Isso também é doentio. É esse equilíbrio. Qual é o seu caminho? Então, liberdade, eu sou livre para fumar o tanto que eu quero. Você não é livre, porque quando você não tem cigarro, você se vê preso. Você tem que sair 3 horas da manhã para ir buscar. Você fica pensando, e se eu fumar capim, será que funciona? Então, não é livre quem tem vício. Por isso, a dependência química, quando está em atividade, é chamada adicção ativa. Adicção significa escravidão na origem da palavra. O adicto é escravo do vício. Então, o escravo que vai parar em clínica, vai parar em hospital, vai parar em tratamento. Como eu não sei o que é liberdade, eu fico pensando que liberdade é isso. E eu começo a compreender com o amadurecimento, liberdade é o bebê, dane-se a polícia, capota o carro, perde uma perna, é o calor do sofrimento, é a forja. Não é a polícia. A polícia não está aí para impedir você de fazer o que você gosta. A polícia está aí para te lembrar que se você fizer só o que você gosta, você vai colocar a sua vida e a dos outros em risco. O sistema, a polícia, tá? Não estou falando de policial individual. Estou falando das regras. Quando a pessoa fala, eu preciso me policiar no que eu estou fazendo, é isso que ela está dizendo. Eu preciso colocar um limite na minha liberdade, porque se eu não me policiar, eu penso demais no amanhã e não faço hoje. Se eu não me policiar, eu fico tão dependente do meu namorado que eu não faço outra coisa. Então é falta polícia, falta uma regra, falta a ideia do que é essa liberdade. Eu fico buscando pelo prazer, segundo Joana, achando que o prazer está no poder. Não, quando eu colocar silicone eu vou ser feliz. Quando eu for promovido na empresa eu vou ser feliz. Quando eu fizer o transplante capilar eu vou ser feliz. Quando minha mãe morrer o dinheiro vai ser todo meu. Isso é o filho pródigo. Eles ficaram na ideia, tanto o que foi quanto o que ficou, na ideia de que quando o pai terminasse as coisas tudo ficaria certo, mas não é uma verdade. Dá para ficar certo com o pai vivo. Na prática, dá para você encontrar felicidade num corpo feio. Dá para você ter momentos bons na pobreza. Dá para você viver na impotência. Um ou outro momento. Onipotência deixa para Deus. Impotência completa é só para os mortos. O único impotente de verdade é o morto. O morto está morto. O corpo morto é impotente. Mas enquanto tiver vida, né, enquanto tem bambu, tem flecha, enquanto houver algum nível de vida em você, há potência. Mas tentar viver o tempo todo só sendo quem manda, só sendo quem ganha, vai transformar a vida num tédio.
Enquanto permanecem no gozo desgastante, desperdiçando a herança que conduziam, tudo é frustrante. O desespero é crescente. As perspectivas são negativas. O que os impele é uma nova tomada de decisão. Essa não pode ser outra senão o retorno à casa, às raízes, a fim de recomeçar e renovar-se. Eu permaneço no gozo desgastante porque, como eu disse, tudo isso cansa. Então volto em Legião Urbana. Parece cocaína, mas é só tristeza. Isso é para toda droga. Parece o amor da minha vida, mas é só tristeza. Parece o melhor emprego do mundo, mas é só tristeza. Não que aquilo não seja bom, mas que tem mais além daquilo. Em algum momento aquilo vai terminar. O melhor emprego, com a melhor vista, na melhor sala. Em algum momento esse prazer também termina. Em algum momento você entedia. Quando eu passo perto de mansões, esses condomínios fechados, vai fazer caminhada ao lado, e eu vejo uma casa à venda, eu fico me perguntando: a pessoa não deu conta de continuar pagando e está se mudando para uma menor? Ela ganhou mais e ela acha que essa é pequena e foi se mudar para uma maior? Ela foi transferida para outra? Eu sempre fico me perguntando, porque é uma casa que eu olho da minha posição, que o máximo que eu consigo é passar ao lado de um condomínio fechado, e eu fico pensando, se uma dessa me fosse dada, eu agradeceria de joelhos. E para esse indivíduo, por algum motivo, ela não serve mais. Ou ele está saindo em sofrimento porque queria ficar e não pode, ou ele olhou e falou: achei algo melhor. E se essa casa me fosse dada e eu ficasse de joelhos, depois de um tempo de ficar de joelhos, talvez eu começasse a pensar que a do outro vizinho, lá na esquina, tem uma vista um pouco melhor ou faz menos barulho quando as motos chegam para entregar a pizza. Porque se não fosse assim, se nós não tivéssemos essa insatisfação eterna, nós viveríamos acomodados. Então isso é bom. Isso só não pode ser uma constante na minha vida, no sentido de que eu estou sempre buscando algo a mais. E no casamento eu estou olhando se não tem uma madrinha mais bonita que a minha esposa. Senão eu nunca me dou por satisfeito. Então, essa oscilação. A eterna insatisfação e a eterna busca são nossas. Mas a pressa é da neurose. Ok. Neste momento é com esta pessoa com quem eu estou me casando. Neste momento é esta profissão que eu escolhi seguir. Então eu vou ficar um tempo nela, explorar isso, criar raiz, profundidade. Esse tempo pode ser uma vida inteira e na outra encarnação eu tento algo novo. Ou esse tempo pode ser 6 meses, um ano, 10 anos. Você decide. Mas se no momento da escolha com a mão esquerda você já está pensando na próxima com a mão direita, então você está uma pessoa fragmentada. Esse país longínquo, olhado desde o mundo casual, causal, pode ser a Terra, para onde vêm os espíritos com os bens herdados do Pai, a fim de desenvolverem os mecanismos da evolução e aplicarem os recursos de que são portadores, o que nem sempre acontece de maneira favorável aos que o alcançam. Ela está falando, o filho pródigo, esse país longínquo, pode ser a Terra, e aqui ela escreve para quem está no áudio, Terra com letra maiúscula, o planeta mesmo. Então, eu estou no mundo espiritual, do mundo espiritual eu venho com aquilo que vem do Pai, né? Com aquilo que eu, como criatura do Criador Deus, venho para o mundo. Então, esse é o país longínquo. Eu venho para cá com os bens herdados a fim de desenvolver mecanismos da evolução. Eu pego a herança do pai ou mãe, né, como você compreende o sagrado, eu venho para a Terra e estrago tudo. Estrago tudo. Neste momento, quantas pessoas não estão perdendo a encarnação? Neste momento, quantas pessoas não estão reduzindo o tempo dela? Esse copo de cerveja que está na tua mão é o primeiro ou é o 15º? Esse cigarro que você está fumando é o primeiro ou é o 20º? Por quê? Porque neste momento você está fazendo isso. Esse ódio que você está sentindo é de hoje ou todo ano você sente isso? Ou toda semana? Essas 24 ou 48 horas que você está sem falar com seu namorado ou com seu marido, são normais ou é só isso que está acontecendo agora? Ou se eu perguntar para ele ou para ela, a pessoa já vai dizer: não, ela fica sempre assim, ela precisa de um tempo. Então esse hábito está impedindo você de viver. Esse hábito está fazendo que com a sua semana de 7 dias,
em contato com a pessoa que você diz amar, se transforma em 3. Porque 4 deles você passa de mal. Isso é perder. Isso é jogar fora. Então é muito. Aí assim, você vai estudando isso e percebe. Cara, como é fácil ser o filho pródigo, né? Como é fácil julgar o indivíduo quando eu leio a parábola falando: Meu Deus, todo cheio de dinheiro, estragou tudo, e eu não percebo. E eu já falei isso em estudos de outros livros. Vai pesquisar o preço de órgãos no mercado paralelo, no mercado ilegal. Vai ver quanto custa um rim. Por natureza, se eu pudesse vender todos os meus órgãos no mercado ilegal, eu teria mais de 1 milhão. Então eu nasço milionário. Eu nasço milionário. Eu tenho uma máquina que não tem preço. Porque se você for no hemodiálise e falar, gente, eu tenho um rim para vender e vou fazer um leilão, tem gente que dá a casa. Tá aí em você. E você enchendo de sal. Vou pôr um sal na batata frita? Deixa eu pôr um sal no arroz? Deixa eu pôr um sal no sal? Acabar com o meu rim? Riscando o carro. Riscando o carro caro. Deixa eu acabar com o meu carro caro? Não faz sentido, né? Deixa eu pichar as paredes da minha casa? Não faz sentido. Mas entupir a artéria de gordura faz. Aqui, que espeto bonito, olha só essa picanha, olha a gordura escorrendo, olha quanto coraçãozinho de frango. Vamos entupindo a artéria que custa uma fortuna um coração. Então, seja o herdeiro, seja herdeira. Não é viver com medo de tudo. É óbvio que eu estou falando dos excessos. O nosso corpo dá conta de uma coisa ou outra. Ele não dá conta da constância. Ficar de mal uma vez por ano com o seu marido, tudo bem. Mas ficar de mal sempre? O que isso está fazendo para o teu estômago? Começa a pensar dessa maneira. Olha para o teu corpo. Veja quanto custa uma prótese de uma mão e perceba o que você faz com os teus dedos. Perceba quanto custa o que você habita e que isso te foi dado de graça. Sob outro aspecto, pode ser o mundo espiritual onde se inicia a experiência evolutiva e se dispõe de recursos inapreciados para serem desenvolvidos mediante os esforços empregados, ocorrendo que, nas primeiras tentativas, o ouvido momentâneo da responsabilidade e os demônios internos que são sustentados pelas paixões primevas estimulam o desperdício dos bens preciosos. Então, o país longínquo pode ser a Terra ou pode ser o mundo espiritual, onde se inicia a experiência evolutiva. E aí eu disponho de recursos inapreciados para serem desenvolvidos. Então, de novo, recurso inapreciado. Eu não aprecio. O ouvido, a dúvida momentânea da responsabilidade. E os demônios internos que são sustentados pelas paixões primitivas, antigas. Isso estimula o desperdício dos bens preciosos. Então, lá e cá. É o indivíduo entupindo a artéria aqui e o indivíduo virando obsessor lá. Tá livre, pode fazer o que quiser. Vou ficar no pé da minha ex. Ah, mas não vai ser feliz mesmo. 10 encarnações eu vou segui-la para que ela não ame mais ninguém. Olha o desperdício. Olha o desperdício. Vai ver reunião mediúnica, o tanto de obsessor que tem. Tem fila de obsessor. Olha quanta gente desperdiçando. Mas se for na cardiologia também não tem fila de gente com artéria entupida? Espírito é espírito. Se ele estraga o corpo, ele estraga o espírito. Então essa é a perspectiva aqui. Analisando-se o núcleo arquetípico do ego, observa-se que ele não se modifica de um para outro instante. Desde o momento em que ocorre a viagem ao país longínquo, predominando as tendências ancestrais que o direcionam para os interesses imediatistas, as conveniências, sem abrir espaço ao self que ambiciona o infinito. O self ambiciona o infinito. O ego ambiciona, dá esse pedaço de pão aí. Me dá esses 5 minutos. Infinito. Infinito. Como é que eu posso explicar a palavra infinito? Não posso. Porque nós não sabemos o que é infinito. Infinito é um meio de dizer algo que está além da sua compreensão. O self ambiciona isso, aquilo que ele não conhece.
aquilo que está além do que ele sabe. Mas nós ficamos presos a isso. Então, quando se analisa o núcleo arquetípico do ego, né, a parte consciente de que eu sou, também existe isso. Não se modifica da noite para o dia. Se se modificasse da noite para o dia, da parte que me cabe, por exemplo, eu viria aqui, teria feito uma palestra só e está tudo certo. Esse já é o estudo 618 que eu estou gravando. 8 anos de canal Mood, mais o tempo de rede amigo espírita ali, então assim, 8 anos de trabalho. Para algumas pessoas, agora. Ai, que chatice, ele só fica falando desse cigarro, por que, que ele não dá outro exemplo? Fala do açúcar, pelo amor de Deus. Fala de quem joga. É. Agora ela está começando a perceber que eu estou do lado dela e não contra. Essa é a paciência que se deve ter. Então não adianta também fazer um estudo aqui de Joana e depois sair cobrando do teu marido que ele faça o que você demorou 6 anos para aprender em uma semana. É uma construção. Quem não entende isso cai nas promessas do indivíduo que fala: venha fazer um fim de semana comigo, eu vou curar a sua vida, eu vou mudar a sua vida. Não vai. Não vai. Até quem faz bariátrica continua pensando com pensamento de gordo. Até quem ganha na loteria continua com pensamento de pobre. Leva um tempo para adaptar. Não é assim. Nada é assim. Então, nota do expositor. Falando sobre essa modificação, que é o que vai levar ao processo de individuação, eu trouxe do livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, capítulo 10, Consciência, Inconsciente e Individuação. Todas as notas serão deste capítulo hoje, do Jung. Uso o termo individuação no sentido do processo que gera um indivíduo psicológico, ou seja, uma unidade indivisível, um todo. Presume-se, em geral, que a consciência representa o todo do indivíduo psicológico. A soma das experiências explicáveis, apenas recorrendo à hipótese de processos psíquicos inconscientes, faz-nos duvidar que o eu e seus conteúdos sejam de fato idênticos ao todo. Processo de individuação. Eu me tornar um indivíduo, ou seja, eu fico indivisível. É isso que eu estou dizendo. Se você está fragmentado, você não está individuado. É indivisível. Eu não tenho uma conduta aqui e outra ali que eu não sei o que eu estou fazendo. A minha mão esquerda sabe o que faz a direita. Eu tenho uma regra. Agora, diante dessa pessoa, eu sou uma, diante da outra, eu sou outra. Quando eu quero isso, eu quero aquilo. Então você começa a perceber. Está no seu casamento, ficou ruim, enfrenta a ruindade, não fica de mal. Isso é ser um indivíduo. Isso é ter um casamento individuado. É uma relação que não se fragmenta. É difícil pra caramba chegar nisso individualmente. E nós ficamos brincando disso coletivamente. É experimento, tentativa e erro. O primeiro processo deveria ser conosco. E nós estamos jurando amor eterno. E pior é que quem acredita, né? Que nós temos capacidade de jurar amor eterno se até o amor próprio às vezes esvazia. Ai, que raiva de mim, como eu queria ser outra pessoa. Ai, que vontade de ir embora, dormir para sempre. A soma das experiências. Presume-se que a consciência representa o todo do indivíduo psicológico. Só que a soma das experiências explicáveis apenas recorrendo à hipótese de processos psíquicos inconscientes faz-nos duvidar que o eu e seus conteúdos sejam de fato idênticos ao todo. Ou seja, eu individuo, mas existe algo a mais. Isso seria o inconsciente coletivo. Então eu não sou mais divisível pelo meu próprio ego, eu não sou mais divisível dentro dos meus próprios pensamentos, mas eu compreendo que eu faço parte de um todo, mas que eu não sou o todo. Sempre existirão conteúdos que eu ainda preciso aprender. Consciência e inconsciente não constituem uma totalidade, quando um é reprimido e prejudicado pelo outro. Se eles têm de combater-se, que se trate pelo menos de um combate honesto, com o mesmo direito de ambos os lados. Ambos são aspectos da vida. A consciência deveria defender sua razão e suas possibilidades de autoproteção. E a vida caótica do inconsciente também deveria ter a possibilidade de seguir o seu caminho, na medida em que o suportarmos. Portanto, se eu nego que existe um ponto negativo em mim,
Eu não sei qual é o ponto de cada pessoa, se tem homofobia, se tem racismo, misoginia, misandria, se tem xenofobia, se tem medo, se tem desejo de estupro, se tem fantasia de pedofilia. Eu não sei o que está na cabeça do indivíduo. Mas nós estamos vendo pessoas serem estupradas, nós estamos vendo crianças serem abusadas, nós estamos vendo crianças apanharem porque são pretas, nós estamos vendo. Então isso existe, mas não existe em ninguém? É só um único indivíduo que carrega tudo? Você começa a internalizar e fala, ok, tem feiuras em mim, tem coisas em mim que eu não gostaria que existissem, mas eu preciso dar um espaço para que elas apareçam. Para mim, não para o outro. Eu preciso ter um lugar seguro onde eu falo sobre isso. Quando você entende esse lugar seguro e isso vem à tona, isso te constrange, isso te dá vergonha. Mas quando não há um julgamento, há uma compreensão, isso pode ser trabalhado. Então isso se torna uma luta justa. É isso que o Jung está dizendo. A consciência e o inconsciente, eles não são uma totalidade quando um é reprimido e prejudicado pelo outro. Então, se o teu inconsciente te reprime, você tem comportamentos psicóticos. Você tem comportamentos neuróticos. Se o teu consciente reprime o inconsciente, você vira uma pessoa fechada. Você vira uma pessoa reprimida. Deve haver um espaço para que ambas transitem e cada uma tenha um momento de apreciação. Isto significa combate aberto e colaboração aberta ao mesmo tempo. Assim deveria ser evidentemente a vida humana. É o velho jogo do martelo e da bigorna. O ferro que padece entre ambos é forjado num todo indestrutível, isto é, num indivíduo. É aproximadamente a isso que denomina o processo de individuação. Como o nome sugere, trata-se de um processo ou percurso de desenvolvimento produzido pelo conflito de duas realidades anímicas fundamentais, conversando com o que Joana fala da forja. Eu já estou sendo massacrado. Eu já sou a bigorna e eu sou o martelo e eu estou no meio dos dois. Então é como se a bigorna fosse o inconsciente, o martelo fosse o consciente e eu fosse o ferro aqui no meio. Eles ficam se batendo. E no meio eu vou me formando. Isso me faz ser o que eu sou. Só que se eu não dou espaço para que isso aconteça, eu fico deformado. Eu fico um ferro que foi aquecido e depois eu me deformo porque eu não teve forma nenhuma. Eu fico imprestável. Ninguém sabe me definir o que eu sou. Se eu sou bonzinho, se eu sou submisso, se eu sou bom, se eu sou autoritário. Lá fora de casa é gente boa, aqui dentro é um tirano. Sou deformado. Não sou individuado. Voltando em Joana. O animal humano, sexuado, vitimado pela pulsão dominante, não lhe é escravo exclusivo, porquanto outras pulsões apresentam-se-lhe com fortes imposições que não podem ser desconsideradas. Desde a pulsão da fome àquelas do idealismo mais elevado, trabalham pela transformação das forças da libido em satisfações outras também planificadoras que impulsionam para a saúde e o bem-estar. Não é só a pulsão animal que me movimenta, são outras. Existem forças dentro de mim que me impulsionam. Só que ao invés de interpretá-las como algo que está me impulsionando, como eu quero ficar na zona de conforto, eu entendo que elas estão me abusando. É a sua mente que está gerando um desconforto em você. A tua insônia é para que você converse com alguma coisa. A tua gastrite é para que você interprete alguma coisa. Suas varizes têm alguma coisa em tudo. Isso não vem para te matar. Isso vem para te impulsionar. Olha, você vai ter que ir ao médico. Porque quando era uma coceira você não foi. Então isso virou uma ferida e está sangrando. Agora você tem que ir. Isso te impulsiona a ir. Mas se nós pudéssemos ir no sussurro, não no grito, seria mais fácil. A pulsão do filho pródigo entregando-se ao sexo desvairado, na fase da deserção da casa paterna, o santuário do equilíbrio, o Éden da inocência, empurrou-o para o abismo do conflito e da culpa, do sofrimento e da amargura, descobrindo que o desejo sexual, por mais acentuado, quase sempre ao ser atendido não oferece a compensação esperada, o que produz frustração e ansiedade, do que eu falei dos vícios de forma geral. Parece cocaína, mas é só tristeza. Legal, quero transar com essa, quero transar com aquela. E depois que você transou com todas? E quando termina? Quantas vezes depois do orgasmo você não falou: o que eu estou fazendo aqui mesmo? O que eu estou fazendo na vida?
Será que compensou pagar esse motel tão caro? Será que compensou? Não era tudo isso. Em qualquer nível que seja. E não é assim porque é uma amante, porque é uma garota de programa, um garoto de programa, ou porque é a esposa. É existencial. Isso não preenche. Tanto que a maioria dos casais, depois de um tempo de relacionamento, começam a transar 2 vezes por mês e tem gente que tá aí 2 vezes por ano. E você vai perguntar, faz falta? Alguns deles falam, não, tá tudo bem. Nosso prazer agora é comer. Normal. Se não está fazendo falta nem para um nem para outro, sejam felizes. No conceito de que o ego é o centro da consciência, devem ser trabalhadas todas as suas manifestações, de modo a valorizar os bens de que dispõe, não os desperdiçando com as meretrizes, nem os companheiros de orgia, esses elfos que permanecem como realidades arquetípicas no inconsciente, conduzindo-o na repetição das experiências malogradas. A meretriz, o elfo, são figuras distorcidas de ânima e ânimos. É uma figura distorcida no sentido em que ela é estereotipada. O que é uma meretriz? Falando meretriz como se fosse a mulher que faz sexo por dinheiro. Mas ela é só isso? Quando ela está ali, ela é aquilo. Mas você tem como saber quem é uma garota de programa num shopping almoçando? Você tem como saber? Então ninguém é só aquilo. A ideia de meretriz e elfo fala sobre o indivíduo que ele foi condensado, desconfigurado a ponto dele virar o estigma. Ah, esse é o nóia, ó. Esse é o bandido. Mas se ele é o bandido, por que tem gente na fila da cadeia para ir visitá-lo? Para alguém ele é bom. Não tem alguma coisa boa em todo mundo e tem alguma coisa ruim em todo mundo. É sobre eu me entender como um ser humano, é sobre eu me entender como esse ser completo, esse ser individuado, não como essa expressão infantil, ou eu sou bruxa ou eu sou fada, porque isso não existe. Eu sou bruxa para algumas pessoas e eu sou fada para outras, e para outras eu sou ninguém. E assim são as pessoas para mim. Pode ter alguém que eu acho horrível e você idolatra. Então, falando sobre o ego como centro da consciência, volta em Jung. A consciência pensa em geral sem preocupar-se com as condições prévias ancestrais e sem calcular a influência do fator a priori sobre a configuração do destino. Enquanto pensamos em período de anos, o inconsciente pensa e vive em período de milênios. Assim, se algo acontece que consideramos uma inovação sem precedentes, trata-se em geral de uma história bem antiga. Esquecemos sempre o que aconteceu ontem, tal como crianças. Então eu me esqueço que eu sou o ser ancestral. Eu me esqueço que eu sou muito mais do que a idade que eu tenho, do gênero que eu tenho, da cor de pele que eu tenho. Eu fico achando que é novo. E quando vem algo de fora, eu penso: olha, um espírito me intuiu. Nunca eu busquei em mim. Eu me desvalorizo o tempo todo. Então, este corpo aqui, eu tenho 38 anos, mas eu tenho muito mais do que 38 anos. Alguém com 38 anos de vida que teve que fazer tudo, que ir à escola, teve que ligar para a namorada, perder a namorada, teve que dar atenção para amigos, conseguiria chegar aqui e explicar Joana de Ângeles e Jung? Tem que ter alguma coisa a mais em mim. E ao mesmo tempo, se você me dá uma flauta para tocar, eu não sei. E o outro já pega a flauta e na terceira eu não consigo a embocadura. Uma semana para entender a embocadura. Enquanto o outro pega com criança e já toca. Eu entendo. Então, esse sofrimento que você está vivendo hoje parte muito da ideia de que você está tentando caber aonde você não cabe e abrindo mão do que é teu número. Ignorando a potência que você tem que está aí na tua sombra e ficando apegado na sua impotência. Porque quer se comparar com os outros, porque quer seguir o caminho de pessoas que você admira, não se permitindo traçar o próprio caminho e, consequentemente, ser a pessoa admirada. Continuando em Jung, vivemos ainda em um maravilhoso mundo novo, em que o ser humano se considera espantosamente novo e moderno. Tal estado é prova inequívoca da juventude da consciência humana, que ignora seus antecedentes históricos. Ele não fala de espiritismo aqui porque o Jung não acreditava nisso, mas ele está dizendo que a consciência humana, essa parte do cérebro que hoje nós conseguimos acessar, ela é nova. Porque nós não temos como acreditar que estamos buscando informações históricas e ancestrais. Tudo para nós é novo e moderno. Mas Sócrates já veio e dizia: tudo que existe na Terra já existe no mundo das ideias. Sócrates estava dizendo: nós somos muito mais velhos que isso.
Nós estamos tomando consciência destas coisas agora, mas elas sempre existiram. Então, se o cara falava isso antes de Cristo, por que que hoje nós ainda não aceitamos isso? Por que que hoje nós ainda vivemos como se Sócrates estivesse errado? Em que momento nós vamos entender a mensagem? Volta em Joana. Caso alguém se coloque na posição do irmão mais velho da parábola, valerá o esforço de considerar que o outro, seu irmão, não foi feliz na tentativa de ir para o país longínquo, mas teve a coragem de voltar a casa, embora maltrapilho, esfaimado e arrependido. Não voltou com fome, voltou todo rasgado e voltou arrependido, mas voltou. Não desistiu, não se afundou, não se constrangeu, não cometeu suicídio, ele voltou. Tudo bem. Então eu tenho que assumir, neste exato momento da sua vida, dá tempo de voltar. Dá tempo de parar de fumar, dá tempo de parar de comer gordura, dá tempo de diminuir o açúcar, dá tempo de tratar seu vício em jogo, dá tempo. Não é tarde. Ah, agora com 60 anos eu vou parar? Vai, porque se você viver até os 90, você tem 30. 30 anos não são nada para você. Metade da sua vida. Imagina ganhar outra metade. Não desista. Essa é a mensagem aqui. Não desista. Venha como vier, mas venha. Ou o lema do mude. Mude no seu tempo e do seu jeito, mas mude. A sombra daquele que ficou aturde-o, tornando-o irascível em mecanismo de preservação da própria sobrevivência, que situa nas posses que o pai lhe legou desde antes da morte, permanecendo, porém, morto psicologicamente para muitos valores, mesmo durante a vilegiatura do progenitor. Quer dizer, ele está tão conectado que a vida dele começa quando o pai morrer, que ele está morto. Então é como um indivíduo que diz assim: pai, você vai deixar tudo para mim quando você morrer? Vou. Pessoal, me congela. Quando meu pai morrer, vocês me descongelam, por favor. Me induzam ao coma. Quando meu pai morrer, me acordem. Isso aqui. Então, quando meu filho for para a faculdade, aí eu vou começar a fazer yoga. Por que não agora? Por que tem sempre que esperar alguma coisa acontecer? Então, dá 30% a menos de atenção para o seu filho, ele não vai morrer se ficar com 100%, 30% a menos de atenção da mãe. 70% de atenção da mãe já é o suficiente e é raro nos dias de hoje. Traz 30 para você. Deixa ele chorar um pouco para que você não tenha que chorar. Aguenta o choro dele e vai tratar o seu. Não é abandoná-lo, é mostrar para ele que existem prioridades. É mostrar para ele que ele também pode ter amor próprio. Com isso, ele vai aprender que nem todo mundo fica à disposição dele o tempo todo e que ele não precisará ficar à disposição dos outros o tempo todo. É uma lição maior que vem pelo exemplo. Então começa a perceber. Se você também, psicologicamente, não está morto, morta faz tempo. Esperando a vida começar quando algo acontecer. As mudanças arquetípicas do ego dão-se nas fases da infância para a juventude, dessa para a idade adulta e daí para a senectude, quando o self amadurecido deve comandar o conjunto eletrônico delicado que é o ser humano. Isso, porém, somente acontece quando os indivíduos estão dispostos a despertar para a sua realidade, superando a sombra ao invés de cultivá-la. Mudanças arquetípicas, então, esses processos onde eu começo a mudar a maneira como eu enxergo o mundo e ressignifico ele, segundo Joana, dão-se nas fases da infância para a juventude. Depois da juventude para a idade adulta e senectude à velhice. E depois da idade adulta para a velhice. Mas e depois da velhice? Depois da velhice vem a infância de novo, porque não é estuário e nascente? Não é fim e começo? Então, neste momento, não importa a idade em que você esteja, dá para ressignificar. Agora, se você tem 60 anos e está ressignificando os arquétipos no ego, o arquétipo no ego como se tivesse 5, com 40 anos com medo da mãe, quando eu tinha 6 eu falava com a minha mãe, ela gritava comigo. Agora uma senhora de 65 mal consegue levantar da cama sem ajuda e você ainda está com medo dela?
Porque ela está aí com problemas físicos? Reflita nisso. E você, se é a senhora de 65 ou o senhor de 65, reflita também se não dá tempo de se resgatar. Por que você está com dificuldade de levantar da cama? Sendo que tem gente que com 90 está fazendo flexão de braço ainda. Por que essas escolhas te levaram a esse estado? Dá para fazer alguma coisa para diminuir o desconforto? É onde nós começamos a ressignificar tudo. Então, superar a sombra ao invés de cultivá-la. Volta em Jung. A figura da sombra personifica tudo o que o sujeito não reconhece em si e sempre o importuna, direta ou indiretamente, como, por exemplo, traços inferiores de caráter e outras tendências incompatíveis. Então, por que ficar cultivando seus traços inferiores e tendências incompatíveis ao invés de superá-los? Mas como que eu vou superá-los se eu não trago eles para a luz? Essa é a parte de deixar o inconsciente existir também. Essa é a parte importante do processo de autoconhecimento. E as pessoas ignoram. Volta em Joana. A vontade é um impulso que nasce da razão e se transforma em força, que deve ser direcionada de maneira adequada para resultados relevantes de dignidade, de crescimento intelecto-moral no processamento dos valores da existência terrestre. Vontade é um impulso que nasce da razão. Então, eu preciso estar com a minha mente tranquila, porque se eu estou eclipsado com um monte de neurose, pensamentos que nunca terminam, como é que eu vou conseguir identificar uma vontade ali no meio? Eu estou com vontade de tudo. Eu tenho que fazer caiaque, mas enquanto eu faço caiaque eu vou ouvir um podcast, depois eu já aproveito que eu estou ali na água e aprendo a fazer nado borboleta, e no caminho eu já volto e compro pão. Cadê? Em que momento nesse espaço a sua mente vai falar: ei, deixa eu te lembrar de um negócio que quando você tinha 7 anos você ouviu, um filme que você assistiu que seria legal você assistir agora? Ela só faz isso quando dorme. Aí ela faz isso em sonhos. Aí o indivíduo pensa: eu tive um sonho super esquisito, deixa pra lá. Não analisar sonhos, não interpretar sonhos, não estudar os sonhos, não escrever os sonhos é jogar fora o bilhete premiado. É jogar fora a peça que falta do quebra-cabeça. Ah, como seria importante se nós tivéssemos na nossa cultura a ideia de que sonhos são valiosíssimos. Então o inconsciente não consegue conversar com o indivíduo quando ele está acordado e quando conversa quando está dormindo, o que tem joga no lixo. Ele vai ser dominado pelo inconsciente. Aí virão as doenças, aí virão as neuroses, aí virão os transtornos. É claro isso, entende? É em algum nível quase matemático. Você não é vítima de algo aleatório. Você é vítima de uma causa e efeito. Porque não conhece o processo. E agora está conhecendo. Deve ser direcionada, segundo Joana, de maneira adequada. Então, aonde eu direciono a minha vontade, que é um impulso que nasce da razão, para comportamentos que relevem a minha dignidade e o meu crescimento intelecto-moral. Ou seja, volto aqui em Jung, eu começo a trabalhar os meus traços inferiores e tendências incompatíveis, trazendo novas informações, leituras, conteúdos, aulas, vídeos, o que quer que seja, experiências. Por falta de esforço, encontram-se indivíduos adultos vivenciando o período arquetípico da infância, ou na idade avançada ainda com as aspirações de adulto, quando o organismo já não dispõe das forças naturais para esse tipo de comportamento. Então, como eu não faço a evolução no sentido natural, porque eu estou ocupando minha cabeça demais com muita coisa além do presente, com o passado e com o futuro, o meu crescimento é mais lento. Então, quando eu faço 20 anos, aí eu quero resolver as coisas de quando eu tinha 13. Quando eu faço 35, as de quando eu tinha 20, e assim sucessivamente. Aí você tem uma pessoa de 80 anos sofrendo por coisas que deveriam ser de quem tem 40. E quando se dá conta, acabou. Quem faz o processo tranquilamente chega ao fim da vida e fala: olha, a parte que eu fiz eu cabia, agora eu moro aqui, quem quiser me visitar vem, eu não devo mais nada para ninguém, conquistei o meu espaço e vai viver. Se vai ficar só cuidando das plantas todos os dias ou se vai fazer uma volta ao mundo num cruzeiro, eu não sei, mas ela vai viver sem ficar tão preocupada com o que não mais diz respeito a ela. O que diz respeito a ela agora é a aposentadoria dela, e só isso. Porque o organismo, segundo Joana, já não tem mais. Eu não dou conta, filho. Aos 70 anos eu não consigo. Por isso que ele não deixa, por exemplo, uma mulher engravidar depois dos 40. Porque com 60 ela não vai dar conta.
Ela não vai dar conta do bebê, de amamentar, não tem físico para isso. A musculatura já está desaparecendo. A natureza nos mostra o caminho. A natureza nos mostra o caminho. Mantendo-se o ego em harmonia com o self, equilibra-se o eixo que os liga, e a sombra cede espaço ao discernimento, liberando toda a energia para o processo de individuação, que deve constituir a grande meta. Então, nós já vimos o que é o processo de individuação. Esta deve ser a grande meta: tornar-me indivisível, tornar-me tão integrado que eu não seja mais fragmentado. Eu mantenho o ego em harmonia com o self. Então eu mantenho o consciente em harmonia com o inconsciente, permitindo essa existência de ambos de forma justa. Isso equilibra o eixo ego-self, aquela linha que nós já vimos lá nos primeiros encontros, e a sombra cede espaço ao discernimento. Aquilo que eu não conheço passa a ser conhecido porque agora eu estou discernindo. Estes estudos estão gerando discernimento. Você se torna consciente de que o teu hábito está destruindo a sua vida ou melhorando a sua vida e decide se quer continuar com ele ou não. Essa energia, então, pode ser usada porque você está no aqui e agora. Então, eu vou tirar a energia que eu gasto com cigarro. Eu vou tirar a energia que eu gasto buscando o afeto dos outros. Eu vou cortar esses gatos energéticos. Ela fica para você. Aí você pode investir isso no processo de individuação. Quando você não faz isso, você está cansado, cansada demais para ler um livro, ver mais um estudo. Ah, não, coloca só uma série aí, mais ou menos, para eu ficar assistindo sem pensar em nada. Na proposta de progressão junguiana, torna-se necessário o bom encaminhamento da energia da libido, canalizando-a em favor da melhor compreensão da existência humana e da sua aplicação na conquista dos recursos que a edificam. Então, isso seria um progresso. Eu pego essa energia da libido, que é uma energia vital, que é uma energia poderosíssima, canalizo ela em favor de algo de melhor compreensão da existência humana. Estudos, processo terapêutico, como eu falo, yoga, meditação, caminhada, grounding, reflexão, tudo. Levar o cachorro para passear sem pressa. Levar o cachorro para passear onde ele quer, não aonde você quer. Deixar o cachorro fazer as necessidades dele no tempo dele. Você começa a construir algo. Cuidar das suas plantas. E da sua aplicação na conquista dos recursos que a edificam. Então, é uma edificação. É como um edifício, você vai tendo que colocar várias camadas, o alicerce, vai colocando as bases, mas tem gente que já chega com as telhas. Ó, aqui o telhado onde eu ponho. Não tem como pôr um telhado sem antes construir a casa, né? É a reflexão. Não tem como dar fruto se a raiz está podre. Então, se o teu passado não está bem resolvido, seu futuro vai ser um lixo. Não tem como. Raiz podre, fruto podre. Passado podre, futuro podre. Quem que é o aqui agora? O jardineiro. Neste momento você é o jardineiro. É você que determina o que você vai cuidar. Então para de se concentrar nos frutos, vai tratar as raízes. Vai olhar para aquilo tudo que você tem medo. Vai olhar para aquilo tudo que você negou. E tem muita coisa ruim lá atrás, mas tem coisa boa também. Mas eu só sofri na infância, mas você não está aqui? Então teve alguma alma boa que te deu amor. Teve alguém em algum momento que permitiu que você estivesse vivo. Então esta pessoa, quando você esconde quem te bateu, ela some junto. Quando você esconde quem te xingou, você esconde quem te deu a mamadeira. Quem limpou teu choro. A minha namorada me traiu, mas teu amigo te levou para conversar. Você olha e fala, é verdade, a cena foi horrível do meu ponto de vista. Mas quando eu olhei ela de fora, eu não acabei sozinho, tanto que eu estou aqui. Aí é curar as raízes. E aí, com as raízes curadas, você nem precisa fazer o esforço. Os frutos naturalmente serão bons. Você só conduz. Nesse sentido, a psicoterapia em geral e a espírita em particular, em libertando o indivíduo das amarras do erro e dos enganos, estimula a autossuperação das deficiências graças ao empenho da vontade e à contribuição da libido, ora direcionada para fins nobilitantes, sem tormentos nem ansiedade de sublimação, mas simplesmente aplicando de maneira saudável.
processo psicoterapêutico, segundo Joana, e se esse processo psicoterapêutico tiver um viés espírita, liberta o indivíduo das amarras dos erros e do engano. Por quê? Porque quando fala do viés espírita, não é assim, psicólogo espírita. É sobre um viés que compreende que nós somos seres em construção, que não existe um pecado definitivo que te leva para o inferno. Portanto, você não pode olhar para isso só com raiva e mágoa. Você começa a perceber que o seu pai também era um ser doente, que a sua mãe também era um ser doente, que a sua mãe também não teve mãe. E isso vai humanizando, vai diluindo a raiva, vai diluindo a mágoa. Você sai do papel da criança ferida e percebe que teu pai também era uma criança ferida. Você vai dividindo isso e isso vai permitindo com que você perdoe aos outros e a si mesmo. Isso cura as raízes. Então torna um caminho mais fácil. Ao invés de pegar essa libido que ficou canalizada na raiva, na mágoa e no ódio, ela se torna uma fonte que você faz o que quiser com ela. Ela volta para sua mão. Se você vai de novo transformar isso em chicote, ou se você vai transformar isso em carinho, é teu. Mas ela vai estar de novo na sua mão para fazer o que quiser. Então, na prática, é como se esse filho pródigo voltasse e o pai dissesse: Ok, filho, enquanto você ficar fora, enquanto você ficou fora, eu consegui construir mais uma fortuna. Toma de novo a sua metade. Se ele quiser gastar tudo de novo e ter inveja dos porcos, ele pode. Mas se ele escolher fazer algo de positivo com isso, então ele o fará. Liberta o indivíduo das amarras do erro e dos enganos, porque entende que nós somos seres em crescimento e não prontos. Nos estimula a autossuperação, então eu tenho que superar esses conteúdos inferiores. E eu utilizo a libido como força geradora para esta nova produção. Porque eu estou aplicando ela agora de maneira saudável. Tudo isso que você construiu de negativo é uma obra-prima maravilhosa. Calcula se você direcionar isso para o bem. A energia é tua, você não a perde. Os gatos apenas furtam e desconectam isso do teu aqui e agora. Mas tudo que você construiu de desgraça para a sua vida pode virar uma graça. Você deu conta de sair de casa e engordar 70 quilos e tem 70 quilos de gordura ao teu redor? Calcula se você usar essa energia para o bem do corpo físico. É nesse sentido. Não é fácil se destruir. Não é fácil. Não é fácil. Comprar droga, não é fácil comprar o cigarro, não é fácil. Quando você entender que não é fácil, tem esse monte de gente que odeia você, tem um monte de gente magoada com você, você vai perceber que se essa energia for canalizada para o outro lado, você vai ter a mesma coisa, só que na luz. Gente que te ama, corpo que te gosta, corpo saudável. Assim agindo, encontra-se o caminho de ida segura ou de volta razoável ao país longínquo, que pode estar no inconsciente como a meta existencial a conquistar. Então aqui ela coloca um terceiro ponto. País longínquo como terra, país longínquo como mundo espiritual e a terceira meta como a existência. A meta existencial. O que é o país longínquo, então? O lugar aonde eu quero chegar. Existencialmente falando, é isso que eu quero ser. Neste momento eu estou distante, mas é para lá que eu caminho. Se eu não caminho, eu não chego. Então, como a ideia de Moisés, que ficou perdido no deserto por 40 anos até chegar à Terra Prometida, fica você. Porque a simbologia era, eles tinham que ficar no deserto até que todos aqueles que tinham pecado morressem. Então, só aqueles que nasceram no deserto poderiam chegar à Terra Prometida. Porque quando você põe no Google, tá lá, em 7 dias daria para fazer esse caminho a pé. Quando ele tira os escravos do Egito e leva para a Terra Prometida. Em 7 dias ele faria. Por que levou 40 anos? Porque ele precisava limpar todo mundo. E como ele também tinha pecado, ele morre antes de entrar. Esse é o simbolismo aqui. Talvez você esteja muito perto de chegar aonde precisa, mas está tão preso nas culpas e quer tanto reparar os erros ou quer que as pessoas que erraram com você reparem isso com você, que você está aí perdido nesse deserto há 30, 40, 600 anos. Ao invés de simplesmente caminhar na direção da cura. Ao invés de simplesmente caminhar na direção do amor. Próximo encontro, dia 15 de abril, capítulo 3.2. Voltar para casa. Boas reflexões. Como sempre, agradeço pela companhia de vocês, agradeço pelos comentários deixados, desejo a todos uma ótima Páscoa para quem celebra, boas reflexões.
né? Sem tantos subjulgamentos e excessivos julgamentos com relação ao chocolate. Se você gosta, dá uma chance para isso tudo. Experimente isso dentro de uma nova perspectiva, não compulsiva, mas uma perspectiva agradável. Um grande abraço e muita paz.